Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. O saqueador de características em One Piece. Parte 38. Capítulo 240. Irmã, os reforços da marinha devem estar a caminho. Temos que recuar, aconselhou Charlotte Pana, a 28ª filha da Big Mom, ao ver Smooth prestes a entrar em erupção. Estamos indo embora, resmungou Smooth friamente. Aquela mulher é realmente arrogante, disse Fitei Bey, que também liderou sua tripulação pirata para se juntar à grande frota soberano do céu após a Guerra dos Melhores, olhando para Smooth enquanto ela partia. Vamos lá. Saiam daqui na direção oposta. Esses caras nem sabem que seus transponders estão sendo monitorados pela marinha, disse Marco, sorrindo. A armadilha da marinha está à espera deles, disse Marco, olhando para o céu distante. Ali uma estranha ondulação subiu para o céu. O que é aquilo? Pana apontou para o céu, aterrorizada. Voxas! Bum! Sob os olhares incrédulos de todos os membros dos piratas da Big Mom e dos membros Tobiropo dos piratas das feras que vieram ajudar, a irmã de Peijuan, Uchi Sasaki. Um meteorito gigante caiu do céu. Um meteorito? Smooth ficou com a testa coberta de suor frio. Para invocar um meteoro como esse, só poderia ser um usuário de Akuma no Mi. É grande demais. A 11ª filha da grande mamãe, a ministra do amor, Charlotte Cornsarch, encarava o meteorito gigante aterrorizada. Ela não tinha como se defender de um ataque dessa magnitude. Gigante de suco. O corpo inteiro de Smooth brilhou intensamente. No instante seguinte, seu corpo cresceu rapidamente, transformando-se em uma gigante de suco. O poder da fruta espremida permitiu que Smooth armazenasse a umidade espremida em seu corpo, alcançando a gigantificação e se tornando uma gigante do suco, exercendo um poder aterrador como um gigante. Armamento. Smooth revestiu sua espada longa, igualmente gigantesca, com uma espessa camada de Aki do armamento. Clang. A espada longa gigante golpeou diretamente o meteorito gigante. Uma terrível flutuação de energia fez a frota pirata balançar violentamente. Droga! A testa de Smooth estava coberta de suor frio. Receber esse golpe consumiu grande parte de sua energia e Aki. Que habilidade poderosa da Akuma no Mi. Estive esperando aqui por muito tempo, piratas da Big Mom, disse uma voz vinda de um navio de guerra da marinha, emergindo da névoa. Em seu convés, um homem cego vestindo um casaco de almirante da marinha declarou gravemente. Um almirante? A expressão de Smooth mudou. Meu nome é Isho. Codinome. Fugitora. Um mar no Novo Mundo. Diversos navios piratas navegaram pelo mar, e suas bandeiras eram imediatamente reconhecíveis em todas aquelas águas. Era a bandeira de caveira da Imperatriz Big Mom. Mas naquele momento, esses mesmos navios que incutiam medo nos corações de inúmeros piratas ao longo da Grand Line, estavam em uma retirada patética. Nenhum navio saiu ileso. Todos ostentavam as cicatrizes de balas de canhão, tiros e o impacto de enormes rochas. Logo atrás deles, uma frota de numerosos navios de guerra da marinha os perseguia implacavelmente. Voxas! Voxas! Os navios de guerra mais formidáveis da marinha bombardearam continuamente os navios piratas da Big Mom em fuga. Felizmente, os timoneiros dos piratas da Big Mom não eram amadores, manobrando habilmente seus navios para desviar das balas de canhão que se aproximavam, as quais caíam no mar, levantando ondas gigantescas. Irmã Smooth, você está bem? Charlotte Pana perguntou preocupada, olhando para Smooth, que agora estava coberta de inúmeras bandagens. Estou bem. Como a irmã mais velha mais popular da família Charlotte, Smooth sempre foi gentil com seus irmãos. Ela deu a Pana um sorriso tranquilizador, mas ao olhar para trás e ver a frota de fuzileiros navais que a perseguia, a expressão de Smooth tornou-se incrivelmente sombria. Droga! Aquele almirante da marinha cego e novinho em folha, o poder dele é ridículo. Ele não só podia invocar meteoritos como também podia infundir gravidade diretamente em seus golpes, criando ataques aterrorizantes baseados na gravidade. Se um navio pirata fosse atingido por um daqueles terríveis golpes gravitacionais, seria instantaneamente esmagado sob a imensa força. Smooth havia descoberto o poder desse novo almirante. Usuário da fruta pressão-pressão, uma das habilidades para Messia mais poderosas. Um humano da gravidade capaz de manipular a gravidade. Somente com essa Akuma no Mi, esse homem possuía força de combate suficiente para esmagá-la completamente. Os almirantes da marinha eram realmente um bando de monstros. Smooth praguejou mentalmente. Diante de uma almirante do quartel-general dos fuzileiros navais, esqueça se ela está sozinha, mesmo que as 3 comandantes doces estivessem presentes. A única opção seria fugir. Smooth agora entendia claramente que embora os comandantes fossem aclamados como os oficiais superiores da tripulação de um Yonkou, eles não estavam no mesmo nível que um almirante da marinha. Na facção dos piratas da Big Mom, a única capaz de lutar contra um almirante era a própria Big Mom. Quando Smooth encontrou esse almirante pela primeira vez, ela tentou resistir, mas foi impiedosamente esmagada por sua força assustadora. Foi somente através dos esforços desesperados e com sacrifício de vidas de várias de suas irmãs que ela conseguiu escapar, dando início a essa humilhante retirada. O motivo pelo qual ela ousara lutar contra a fugitora em primeiro lugar era porque sempre viverá sob a proteção da Big Mom. Como comandante de alta patente, os almirantes normalmente não a perseguiriam. E antes da ascensão meteórica de Soberano do Céu, esses mares estavam em um estado de equilíbrio entre o quartel-general dos fuzileiros navais, os Shichibukais e os 4 imperadores. Um equilíbrio significava poucos conflitos importantes. Com os imperadores e almirantes inertes, nos confrontos com outras tripulações piratas e a marinha, os comandantes doces estavam entre os mais fortes do Novo Mundo. Smooth naturalmente estava orgulhoso. Além disso, durante a ascensão de Soberano do Céu, suas sucessivas derrotas de Aokiji e Akainu distorceram a avaliação de Smooth sobre a força dos almirantes. Afinal, naquela época, o Soberano do Céu ainda não era um Yonkou.
Então, diante de um novo almirante da marinha, esse homem com o codinome Fugitora, a quem ela nunca tinha visto antes nos mares, Smoot pensou arrogantemente, eu? Um comandante de alto escalão da tripulação de um Yonkou fugir dele? E assim ela foi derrotada de forma patética, sofrendo ferimentos graves. Smoot, o que fazemos? O navio está prestes a afundar, disse Charlotte Cornsarch, olhando para a irmã. Embora Cornsarch fosse mais velha que Smoot no mundo dos piratas, a força sempre falava mais alto. Ela naturalmente se submetia a Smoot. A situação deles agora era extremamente crítica. Sob a perseguição desse almirante, o navio pirata deles estava chegando ao seu limite. Muitas de suas irmãs eram usuárias de Akuma no Mi. Se isso continuasse, elas realmente seriam afundadas no mar. Encontre uma ilha maior, resista e espere por reforços, disse Smoot entre dentes cerrados com a voz tensa. Eles estavam em desvantagem em termos de força de combate. Sua melhor opção era fugir pelo mar, mas os navios de guerra da marinha tinham poder de fogo superior, e a habilidade problemática de Fugitora significava que seus navios já estavam falhando. Se continuassem a navegar sem rumo, afundariam antes que a ajuda pudesse chegar. A única opção que lhes restava era encontrar uma ilha grande e resistir. Cornsarch e os outros só podiam concordar. Não tinham outra opção. Slurp, slurp. Ao contrário dos piratas da Big Mom, que fugiam pateticamente a bordo do navio de guerra da marinha, Fugitora estava saboreando o macarrão. Almirante Fugitora, conforme planejado, os forçamos a recuar para noroeste. Há apenas uma ilha lá onde eles podem resistir e aguardar reforços, relatou o vice-almirante Dalmatian, usuário da fruta cão-cão modelo. Dálmata saudando Fugitora. Lembre-se, Fugitora, você precisa expulsar a Big Mom. Um caracol transponder diante de Fugitora projetou a imagem de Akainu. Esses vilões aniquilaram a divisão G5. Farei o meu máximo, respondeu Fugitora, parando de sorver, sua aura tornando-se instantaneamente imensa. Não fosse pelas ordens de Akainu e pelo plano de batalha da marinha, com a força de combate de Fugitora e a influência de sua Akuma no Mi nos mares, a frota de Smoot já teria sido afundada por seus ataques há muito tempo. Após encerrar a chamada com Akainu, Fugitora se levantou e caminhou até a parte da frente do convés. Um flashback da conversa dele com Akainu foi exibido. Mas a evacuação dos civis foi confirmada, correto? A voz de Fugitora era grave, revelando uma determinação inabalável. Que importam alguns sacrifícios, contanto que a justiça seja feita. A voz de Akainu era firme e sombria. Sua justiça era absoluta. Enquanto a justiça pudesse ser feita, ele não hesitaria em erguer sua espada, mesmo contra civis. Assim como no incidente de Chara, quando ele atirou sem hesitar contra o navio de evacuação civil. Se os civis não forem evacuados, eu absolutamente não permitirei que aquele lugar se torne um campo de batalha, bradou Fugitora com as veias saltando em sua testa. A justiça de Fugitora era uma justiça branda. Mais do que caçar piratas, ele se preocupava com a segurança dos civis. Você está me questionando? Fugitora? Akainu se irritou, mas Tsuru, comandando a estratégia ao lado, interveio. Os civis foram evacuados. Faça o que for preciso, Fugitora, disse a voz de Tsuru através do caracol transponder. Como grande oficial de Estado-Maior, ela naturalmente levava em consideração as personalidades de seus principais colaboradores. Entendo, respondeu Fugitora seriamente, ao ouvir que os civis haviam sido evacuados. Se você estragar esta missão, nem se dê ao trabalho de voltar ao quartel-general da Marinha, Fugitora. Akainu bufou friamente. A teimosia de Fugitora, sua recusa em obedecer completamente às suas ordens, enfureceu Akainu. Se não fosse pela importância crucial dos combatentes de nível almirante neste momento, eu não estaria tão bem-humorado. Evacuar civis? Qualquer fator que atrase a missão deve ser completamente eliminado. Não precisa se preocupar, almirante da frota. Fugitora então desligou a chamada. Continuem o bombardeio. Forcem-nos a recuar para aquela ilha. Depois, lancem o ataque. Levem-nos ao limite. Essa é a estratégia, não é? Declarou Fugitora gravemente. Sim. Dalmatian e os outros oficiais da marinha prestaram continência à Fugitora, com os olhos cheios de imenso respeito. Embora Fugitora tenha sido promovido a almirante através do recrutamento militar mundial, sem nenhum registro de sua atuação nos mares antes disso, após se tornar almirante, sua justiça gentil e sua preocupação com os civis em detrimento da caça aos piratas lhe renderam o reconhecimento e a lealdade de muitos fuzileiros navais, especialmente agora com a morte do líder da facção pacifista Aokiji, e a marinha pendendo fortemente para a facção radical. O aparecimento de Fugitora proporcionou um refúgio espiritual para a facção pacifista. Além disso, tentem não danificar as casas dos civis. Se for inevitável, certifiquem-se de registrar o ocorrido. A marinha providenciará uma compensação posteriormente, acrescentou Fugitora. Senhor, o almirante da frota provavelmente não concordará, disse Dalmatian, um tanto preocupado. Se ele não concordar, use meu salário e bônus. Eu aceito um adiantamento e pago aos poucos, respondeu Fugitora seriamente. Como poderíamos deixar o senhor pagar sozinho? Nós também contribuiremos. Dalmatian e os outros trocaram olhares, com vozes cheias de admiração. Algo está errado. Onde estão os civis? Smoot e os outros piratas da Big Mom, forçados a ir para a ilha, perceberam imediatamente que algo estava errado. A ilha não era pequena, caso contrário, não a teriam escolhido como posição defensiva. Mas depois do pouso, não havia um único civil, apenas casas vazias. Em tempos de guerra, especialmente entre piratas e a marinha, civis eram frequentemente feitos reféns. Embora os piratas da Big Mom tivessem seu orgulho e geralmente desprezassem tais táticas, quando levados ao limite, eles também usavam todos os meios necessários. Infelizmente, quando chegaram a essa aldeia, ela já estava vazia. Será que eles viram nosso navio pirata e fugiram? Sugeriu Pana. Eles saíram de forma muito limpa para isso, comentou Cornsarch friamente.
Uma evacuação apressada teria deixado rastros de caos. Isso foi claramente premeditado. A Marinha queria nos forçar a ir para esta ilha. O que eles estão tentando fazer? Questionou Charlotte Citron. Estão tentando nos usar como isca para atrair nossos reforços? Smoot captou imediatamente o ponto crucial. Irmã, o que faremos então? Diremos aos reforços para não virem? Citron ficou ansioso. As outras filhas da Big Mom também estavam tomadas pela ansiedade. Diante de um cerco dos fuzileiros navais sem reforços, a morte era certa. Ou seriam completamente aniquiladas pela marinha, ou capturadas e jogadas em Impel Down. Tentando nos sitiar? Vamos ver se você tem apetite para isso. Smoot bufou friamente. Por meio de um transmissor tipo caracol, ela relatou a situação. Almirante Fugitora, a resistência inimiga é feroz. Não conseguiremos conter. Nesse momento, Smoot e os outros ocupavam uma posição estratégica. Eles ainda eram membros essenciais da tripulação de um Yonkou. Os fuzileiros navais comuns não eram páreo para eles. E após o desembarque, os canhões dos navios de guerra dos fuzileiros navais não conseguiam atingir essa área com precisão. Quanto à cobertura completa dos incêndios, ela foi vetada por insistência de Fugitora, pois causaria danos generalizados a residências civis. Vetar a cobertura do incêndio foi uma decisão minha. Resolver essa situação é obviamente minha responsabilidade. Fugitora declarou segurando sua bengala espada, uma lâmina aparentemente comum, mas na verdade uma das 12 espadas de grau supremo, e acusa Kazen, e caminhou em direção ao local onde Smoot e os outros estavam entrincheirados. Fugitora. Ao ver a figura se aproximando, a testa de Smoot ficou saliente, com veias saltadas, e sua expressão tornou-se completamente sombria. Foi esse homem que os colocou em uma situação tão desesperadora. Almirante Fugitora. Os fuzileiros navais, ao verem Fugitora, imediatamente o aplaudiram. Clang. Uma das 12 espadas de grau supremo e acusa Kazen foi desembainhada. Voxash. Fugitora brandiu sua espada com violência. Anéis de ondas gravitacionais começaram a se propagar para fora e, em seguida, dispararam em direção ao céu. Bum! Um instante depois, guiado por essas ondas gravitacionais, um meteorito vindo do espaço sideral, deixando um rastro de fogo aterrador, caiu em direção à linha defensiva dos piratas da Big Mom. É grande demais. Maior que o anterior. Gritou Citron, aterrorizado, olhando para o meteorito que descia. Ele estava se segurando antes. O rosto de Smoot estava incrivelmente sombrio. Não havia necessidade de mais especulações, os ataques anteriores desse homem serviram apenas para forçá-los a vir até aqui, então ele não usou todo o seu poder, evitando afundar completamente o navio deles. Maldito seja! Olhando para mim de cima, Smoot rugiu, seu corpo se expandindo rapidamente. Suco em formato gigante. Sob o poder furioso de Smoot, ela mal conseguiu pegar o meteorito, como esperado de um dos comandantes doces da Big Mom. No entanto, Fugitora brandiu sua espada novamente. Lâmina da gravidade, tigre furioso, e acusa Kazen desferiu um golpe azul arroxeado. O próprio espaço parecia se distorcer camada por camada. Esta era a manifestação física da gravidade deste espaço sendo completamente deformada. Um raio gravitacional assustador se espalhou em direção a Smoot e aos outros. Sentindo a aura daquela lâmina gravitacional, os olhos de Smoot e dos outros se encheram de fúria e sangue. Muito forte. Este era um poder com o qual eles não podiam competir. Soberania e Koku. Bum! Uma aura de espada terrivelmente imensa foi liberada. Uma explosão de energia destrutiva pura interceptou e estilhaçou o ataque de Fugitora. Fugitora, empunhando Yakuza Kazen, sentiu a presença do recém-chegado com seu Aki da observação extremamente poderoso, muito forte e muito selvagem. Só havia uma pessoa capaz de vir em seu auxílio com tal presença. Mamãe! Smoot e os outros gritaram, surpresos e alegres, olhando para o céu. Mamamama! Uma risada característica ecoou. Big Mom estava de pé no topo de uma nuvem de tempestade, com um Omi do sol ao seu lado, segurando um Omi de chapéu de pirata que se transformou em uma espada longa, sua expressão absolutamente feroz. Você é o Fugitora, certo? Você estava bem arrogante agora há pouco, disse Big Mom, encarando Fugitora com um olhar que prenunciava uma morte horrível. Prazer em conhecê-lo, Imperatriz Big Mom. Capítulo 241. Big Mom estava de pé no topo da nuvem de tempestade. Zeus comprometeu, semelhante ao sol e portador do fogo, ao seu lado, segurando o Omi Napoleão, agora transformado em uma lâmina afiada. Esses eram os 3 Omis mais fortes, criados a partir da própria alma da Big Mom usando sua habilidade da fruta da alma. Diante do Yonkou, Fugitora não demonstrou medo, segurando calmamente sua bengala espada e acusa Kazen à sua frente. Mamamama! Big Mom gargalhou ao ouvir a calma de Fugitora com os olhos vermelhos de raiva. Você me atraiu para cá de propósito, não foi? Que arrogante seu pirralho. Será que se tornar um almirante fez você esquecer o seu lugar no mundo? Fugitora já tinha mais de 50 anos e era um almirante do quartel-general da Marinha. Ser chamado de pirralho era o cúmulo da arrogância. Mas quem falava era um antigo membro dos Piratas Rocks, um veterano que havia devastado os mares durante a Era Rocks, a Era Roger e a atual Era dos 4 Imperadores. A única mulher entre os atuais 4 imperadores com quase 70 anos, Big Mom Charlotte Linlin. Até mesmo o atual Yonkou Kaido, que era apenas um aprendiz no navio de Rocks naquela época, ainda era chamado de pirralho por Linlin quando ela estava com raiva. Quando Big Mom estava devastando os mares, Fugitora não era ninguém. Bum! Sentindo a fúria do Yonkou, o próprio céu começou a tremer. Isso é aqui do Yonkou? A expressão de Fugitora também se tornou sombria. Embora ele sentisse uma aura incrivelmente violenta e descontrolada vinda daquela mulher, seu Aki era inegavelmente digno de seu título. Mamãe, deixe-me queimá-lo até virar cinzas.
Prometeu, que já não era um sol manso, havia se transformado em uma nuvem de fogo furiosa. Mamãe, deixe-me atacar ele. Zeus, não querendo ficar para trás, disputou o favor da Big Mom. Mamãe, Big Mom deu uma gargalhada estrondosa. Seu olhar, no entanto, passou por Fugitora, dirigindo-se aos fuzileiros navais atrás dele. Você gostou de invocar meteoritos agora há pouco, não é? Nesse caso, vamos ver se você consegue proteger seus subordinados. O olhar de Big Mom era absolutamente arrepiante. Irritá-la e esperar uma morte rápida? Não é tão fácil. Zeus, rugiu Big Mom. Sim, mamãe. O corpo de Zeus, como uma nuvem de trovão, expandiu-se rapidamente com inúmeras serpentes de trovão aterrorizantes contorcendo-se em seu interior. Temandai Tengen, deus do relâmpago Tengen. Big Mom gargalhou loucamente, controlando Zeus para desencadear um ataque de relâmpagos aterrorizante em uma ampla área. Estouro. O corpo de Zeus, envolto em nuvens de tempestade, tremeu, e inúmeros raios dispararam, centrados nele, bombardeando indiscriminadamente a área abaixo. O mais assustador era que, como um de nuvem de trovão criado pela fruta da alma, o raio de Zeus era imbuído com um fragmento de alma, permitindo que cada raio rastreasse seu alvo. Não podemos desviar. Os fuzileiros navais encararam desesperados os relâmpagos que desciam do céu. Fiquem atrás de nós. Os 3 vice-almirantes subordinados de Fugitora, Maynard, Dalmatian e Bastille, compareceram perante as tropas. Comparado com a Goro no mido soberano do céu Roven, esse relâmpago é uma piada, rosnou Bastille. Os 3 vice-almirantes subordinados diretos de um almirante do quartel-general da Marinha estavam todos reunidos. Os vice-almirantes. Ao verem os 3 vice-almirantes diante deles, os numerosos fuzileiros navais imediatamente ovacionaram. Armamento. Os 3 rugiram em uníssono, revestindo seus corpos inteiros com uma densa camada de aqui do armamento. Então, os espadachins Bastille e Maynard desferiram uma saraivada de golpes imbuídos de aqui, enquanto o usuário de Zoan, Dalmatian, que conseguia manter sua forma híbrida por longos períodos, usou o rank Aku dos 6 poderes, lançando uma tempestade de lâminas de ar imbuídas de aqui, maximizando suas habilidades únicas. Contra um elemento natural como o relâmpago, mesmo com aqui do armamento, enfrentá-lo diretamente seria imprudente. O melhor método era infundir aqui do armamento em ataques de longo alcance, usando energia para neutralizar energia. Sob o ataque defensivo de força total dos 3 vice-almirantes, grande parte dos raios foi dissipada. Exatamente como Bastille havia dito, embora fosse um relâmpago, não era a habilidade da Goro no Mid-Roven, o soberano do céu. Era apenas uma nuvem de tempestade criada pela fruta da alma. Seu poder era completamente incomparável ao de uma Goro no Mid-Esperta. E como se tratava de um ataque em área, seu poder era naturalmente diluído. Bastille e os outros estavam gratos por estarem enfrentando o raio da Big Mom. Se fosse a habilidade da Goro no Mido soberano do céu Roven, nem mesmo os 3 trabalhando juntos provavelmente conseguiriam bloqueá-la. Aqueles sem aqui recuem. Vocês não conseguem nem suportar os tremores secundários do relâmpago. Este não é mais um campo de batalha onde vocês podem pisar. Diversos contra-almirantes do quartel-general da Marinha, com suas armas revestidas de aqui do armamento, ajudaram os 3 vice-almirantes a bloquear os tremores secundários restantes que rugiam. Soberano do céu Roven, pirralho. Ao ouvir o nome dele, os olhos de Big Mom ficaram vermelhos como sangue. Como ousam desprezá-la? Prometeu. Big Mom olhou em direção à nuvem de chamas. Mamãe, estou aqui. O corpo de Prometeu inchou imediatamente. Bola de fogo celestial. Sob o controle de Big Mom, Prometeu respirou fundo e cuspiu uma assustadora bola de fogo com chamas escaldantes. O poder da fruta da alma permitia que ela controlasse tanto o fogo quanto o relâmpago. A força combinada dos 2 Omis elementais era aterrorizante, ultrapassando os limites do que Dalmatian e os outros conseguiam suportar. De repente, Jigoku Tabi, Jornada ao Inferno. Uma voz calma soou. Com Fugitora como figura central, a atmosfera começou instantaneamente a se distorcer. Uma mudança aterradora na gravidade fez com que o próprio espaço parecesse se deformar completamente. Na história original, Fugitora nunca havia demonstrado seu verdadeiro poder. Em Dressrosa, ele havia sido limitado pelo status de Shichibukai de Doflamingo. Sua filosofia pessoal era proteger civis, e ele acreditava que a Marinha era a melhor maneira de fazer isso. Como membro da Marinha, ele estava sujeito às suas regras, e o sistema de privilégios militares era a maior restrição. Mas agora, diante de um Yonkou prestes a massacrar seus subordinados, os soldados da justiça, Fugitora não tinha mais motivos para se conter. Seu poder foi completamente liberado. O ar ao redor de Fugitora se distorceu e se comprimiu completamente. Ondas sucessivas de ondulações gravitacionais se espalham continuamente, atingindo instantaneamente os ataques de relâmpago e fogo. Tudo neste mundo está sujeito à influência da gravidade. Esses ataques de raios e fogo, sob a influência da gravidade, estavam sendo na verdade esmagados pela gravidade atmosférica. E essa influência da gravidade não parou por aí, espalhando-se para os Omis, Zeus e Prometeu. Tão pesado, mamãe. Zeus e Prometeu gritaram de dor. Bak, Smoot e os outros também foram afetados por essa expansão do espaço gravitacional, desabando dolorosamente no chão, com crateras profundas se formando sob seus pés. Não consigo me mexer. A testa de Smoot estava coberta de suor frio, muito forte. Está num nível completamente diferente do que ele usou contra eles antes.
Este era todo o poder da fruta pressionar. Você despertou sua Akuma no Mi, seu pirralho? Big Mom sorriu, sua boca formando uma enorme cavidade, observando o ambiente ao redor de Fujitora, agora um espaço gravitacional sob seu controle. Diante de um Yonkou, não sou tão tolo a ponto de hesitar, disse Fujitora, abrindo ligeiramente os olhos. Mas sendo cego mesmo abertos, seus olhos estavam completamente brancos, aumentando ainda mais a imensa pressão que sentia. O ambiente ao redor estava completamente sob o controle gravitacional de Fujitora. Ele podia manipular livremente a gravidade deste espaço, deste ar. Baque. Big Mom caiu do céu de uma forma um tanto patética. Assim como na história original, tudo se resume a atributos físicos, sem inteligência de combate. Devido ao seu Ki de combate negativo, o Aki da observação da Big Mom era o mais fraco entre os 4 imperadores, inferior até mesmo ao de alguns comandantes Yonkou. Por isso, em batalha, apesar de enfrentar ataques que não eram tão fortes, ela era atingida com frequência. Ela lutava puramente com base em seus atributos e talento, sem nenhuma habilidade propriamente dita. Mas, não seja tão convencido, pirralho. Os olhos da Big Mom brilharam com um vermelho escuro intenso, que então se materializou. Bum! Relâmpagos violentos, de cor carmesim e negra, irromperam furiosamente. Sob o estrondo desse violento relâmpago carmesim negro, o espaço gravitacional afetado pela fruta da pressão desperta começou a recuar. Embora não houvesse uma contraposição direta entre Akuma no Mi e Aki, o poder do revestimento ao Shoku era tão brutal que podia sobrepujar até mesmo uma Akuma no Mi despertada poderosa como a fruta da pressão. Pull! Raios violentos e tirânicos de cor carmesim escura envolveram todo o corpo de Big Mom, formando uma nuvem de raios da mesma cor. A membrana de revestimento ao Shoku, símbolo de um verdadeiro usuário. Ela aumentava o ataque, a defesa e a velocidade a níveis assustadores. Quem dominasse esse poder se tornava um governante absoluto nesses mares. QI de combate negativo? Então use seus atributos brutos para dominar. Revestimento ao Shoku, o olhar de Fujitora era incrivelmente sombrio. Como detentor do poder característico dos 4 imperadores, ele ouvirá falar do quão formidável era o revestimento ao Shoku. Só de sentir a aura violenta desse poder, ele sentiu uma pressão sufocante. Como era de se esperar de um poder Aki superior ao Aki do armamento, esse poder não era brincadeira. Mas, super lâmina da gravidade, tigre furioso, rugiu Fujitora. Uma quantidade incrivelmente densa de Aki do armamento foi infundida em Yakuza Kazen sem qualquer reserva. Amplificado por esta lâmina de grau supremo, ele desferiu um golpe ainda mais aterrador. Svi! Um golpe azul arroxeado rugiu, tocando o espaço gravitacional ao redor de Fujitora. Pull! Um terrível golpe de energia roxa, imbuído com todo o poder de sua fruta despertada, rasgou o ar, fazendo com que a própria atmosfera se deformasse e desabasse. Este era o verdadeiro poder de Fujitora. Lâmina do Yonkou, conhaque. Big Mom infundiu o poder de Prometeu em seu corpo, seu cabelo se transformando em chamas ardentes, parecendo um demônio. Então o poder de Prometeu foi infundido na espada Omi Napoleão. Bum! Um relâmpago violento e tirânico de cor carmesim negra enroscava-se na lâmina do Yonkou. Ha! Big Mom rugiu, desferindo um golpe certeiro com sua lâmina do Yonkou. Um golpe de espada aterrador, fundindo o poder da fruta da alma e do revestimento ao Shoku. Bum! Os dois ataques se encontraram. O golpe de Fujitora foi imediatamente anulado. Mesmo com uma espada de grau supremo, sem um revestimento ao Shoku, um confronto direto contra um Yonkou era uma batalha perdida. A fruta da pressão, embora poderosa, não possuía o poder ofensivo bruto da fruta do magma. É claro que, como almirante, ele não seria derrotado instantaneamente. Embora seu ataque tivesse sido interrompido, a enorme energia que continha enfraqueceu o golpe de Big Mom. O poder restante já não era suficiente para ser um golpe fatal. Os dois começaram a entrar em conflito furiosamente. A batalha entre um Yonkou e um almirante criou um vácuo nesta região. Sejam vice-almirantes da Marinha ou Smoot, eles não tinham qualificação nem para chegar perto. Eles olharam, atônitos, para aquela batalha absolutamente aterrorizante. Abaixo de imperadores e almirantes, todos são formigas. Essa frase, nesse momento, tornou-se manifesta. Droga! Seu pirralho irritante. Big Mom estava extremamente irritada, querendo acabar logo com Fujitora. Ha! Ha! Como esperado de um Yonkou, minha resistência e aqui estão se esgotando muito rapidamente, ofegou Fujitora. Ele tinha acabado de passar dos 50, uma idade no mundo de One Piece em que um personagem poderoso estava no auge de sua força. Tanto seu Aki quanto sua resistência estavam no ápice de suas vidas. E Big Mom estava perto dos 70 anos, mesmo assim, sua resistência e Aki ainda eram muito superiores aos dele. Como era de se esperar de um ser aclamado como um monstro da natureza. Fujitora, ative o Booster Call. De repente, o rugido de Akainu veio do caracol transponder escondido sobre o coração de Fujitora. Kug. Fujitora hesitou por um momento. Como um novo almirante, ele naturalmente tinha autoridade para ativar um Booster Call e sabia o que era. Mas, uma vez ativado, toda aquela ilha seria completamente destruída. As casas daqueles civis seriam reduzidas às chamas da guerra. Se derrubar um Yonkou puder trazer mais paz aos civis. Bic. Fujitora, aproveitando uma brecha, pressionou o caracol transponder dourado escondido sobre seu coração. Bic, bic, bic. Um grito agudo ecoou por toda aquela região marítima. Booster Call ativado. É o Booster Call do almirante Fujitora. Alvo. O Yonkou, Big Mom. Implantar. Mais de 50 navios de guerra. Almirante Kizaru. Almirante Ryokugil. Implantação. Nossos 3 almirantes da marinha estão em missão. Juramos capturar o Yonkou, Big Mom. Capítulo 242. Bic, bic, bic. Um alarme estridente soou por toda a região marítima.
Já preparados, navios de guerra da Marinha e imensas forças militares convergiram rapidamente para a área. Desta vez, para capturar Big Mom, a Marinha não estava poupando despesas. Mais de 10 vice-almirantes da Marinha, 50 navios de guerra, todos os 3 almirantes da Marinha mobilizados, um Super Booster Call, possivelmente o mais forte da história. Isso representava a determinação inabalável da Marinha em destruir completamente o Yonkou, Big Mom e sua tripulação pirata. Essa determinação foi forjada no momento em que o plano operacional contra os piratas da Big Mom foi elaborado. O motivo para ativar o Booster Call era porque a Marinha, em última análise, era uma agência subordinada ao governo mundial. Essa operação, o cerco a um Yonkou, poderia potencialmente envolver outros imperadores, somente com a autoridade deles. A Marinha não poderia agir com total liberdade. O Booster Call, no entanto, era uma medida de emergência autorizada pelo próprio governo mundial. Uma vez ativado, sua diretiva era destruir completamente tudo na origem do sinal, representando a justiça absoluta do governo mundial. A ativação do Booster Call também significava que a Marinha poderia lutar sem restrições, sem precisar de autorização frequente do governo mundial. Essa era a determinação de Akainu. A qualquer custo, aniquile os piratas da Big Mom. Zum, zum, zum. Em meio à fina névoa, inúmeros navios de guerra ameaçadores cortavam o nevoeiro, com seus canhões carregados e prontos para uso. Booster Call ativada. Destruam tudo naquela ilha. Abram fogo. O vice-almirante On, usuário da fruta cão-cão, modelo On, apontou para a ilha distante e deu a ordem. Zum, zum, zum. O poder de fogo aterrador de dezenas de navios de guerra começou a desencadear uma barragem em grande escala, cobrindo a ilha-alvo. Relâmpagos aterrorizantes irromperam instantaneamente por toda a ilha. É este o Booster Call? Ha ha ha. Isto sim é justiça, declarou Ryukugil, de pé na proa do convés de um navio de guerra. Ao ver a ilha ser engolfada por um mar de fogo sob o bombardeio da marinha, ele riu de coração. Como era de se esperar do almirante da frota que ele mais admirava, Sakazuki era implacavelmente eficiente. Booster Call. Contra esses países que não são afiliados ao governo mundial, todos eles deveriam ser destruídos assim. Moshi Moshi, posso fazer minha jogada agora? Em outro navio de guerra, Kizaru perguntou pelo caracol transponder em seu pulso, com os lábios curvados em seu característico sotaque arrastado. Que estranho. Por que não há som? Kizaru coçou a cabeça. Almirante Kizaru, senhor, esse é um caracol transponder de escuta. Este é o caracol de comunicação, explicou rapidamente um contra-almirante do quartel-general da Marinha, encharcado de suor. Na ilha. Mamãe, a Marinha nos cercou. Eles ativaram um alerta máximo. Smoot, já em sua forma de gigante de suco, tentava desesperadamente bloquear o fogo de canhão aterrorizante e abrangente para proteger suas irmãs. A explosão anterior de Aki do Conquistador de Big Mom suprimiu o espaço gravitacional de Fugitora, dando a Smoot e aos outros a chance de se moverem. Diante de uma saraivada tão feroz e assustadora, até mesmo uma lutadora do nível de comandante Yonkou como Smoot começou a suar frio. A cobertura de poder de fogo é muito densa. Embora ela pudesse bloquear o ataque com sua força, isso tinha um custo. Consumia energia e Aki. E se até mesmo uma imperatriz como Big Mom tinha limites, que esperança eles tinham? Como oficiais e combatentes essenciais da tripulação de um Yonkou, até mesmo lutadoras como Charlotte Pudding conseguiam suportar o fogo dos canhões por um curto período. Mas à medida que sua resistência e Aki diminuíam, seus movimentos ficavam mais lentos e elas eram gradualmente subjugadas. Eventualmente, se não conseguissem escapar ou destruir os navios de guerra, seriam derrotados e afundados. Esse era o verdadeiro terror de uma chamada de emergência. Os fuzileiros navais a bordo nem precisaram entrar em combate corpo a corpo inicialmente. Bastava que carregassem continuamente os canhões dos navios de guerra, usando uma densa cobertura de fogo para atingir o inimigo. Até que a resistência e o Aki do inimigo chegassem ao ponto de congelamento, eles pousariam e realizariam a limpeza final. O governo mundial e a marinha compreendiam sua maior vantagem contra os piratas. Dinheiro. O governo mundial tinha mais de 200 nações membros, sem falar no tributo celestial fornecido aos dragões celestiais. Só a receita tributária já era uma soma colossal. A enorme frota da marinha, a maior dos mares, também foi construída com o poder do dinheiro. Contra piratas, na maioria dos casos, não havia necessidade de combate corpo a corpo, bastava bombardeá-los com balas de canhão, desgastá-los e matá-los. E se o alvo do bombardeio tentasse revidar, usar uma Akuma no Mi para ataques de longo alcance ou se alguém tentasse romper as defesas. Era aí que os vice-almirantes do quartel-general da Marinha, a bordo dos navios Booster Call, entrariam em ação. O Booster Call foi construído com base nesse conceito. Em vez de usar canhões, era mais como usar belis para esmagar o inimigo até a morte. Chamem o Booster. Seus bastardos, rugiu Big Mom com os olhos vermelhos de sangue. As balas de canhão não eram nada para ela, seus 2 Omis, Zeus e Prometeu, poderiam facilmente destruir um grande número delas. Mas para os filhos dela, eles representavam uma ameaça considerável, principalmente com Fugitora bloqueando seu caminho. Se isso continuasse, mais cedo ou mais tarde haveria vítimas. Mamãe, seus pirralhos, vou deixar vocês se divertirem por enquanto. Big Mom deu uma gargalhada descontrolada. Zum, bum. O som dos disparos dos canhões ecoou, e vários navios de guerra da marinha foram atingidos em cheio. São os piratas da Big Mom. É o Katakuri, relatou imediatamente um fuzileiro naval que observava a situação. Eles estão tentando romper as linhas inimigas? Envie os vice-almirantes para lidar com eles, disse Kizaru, já sem fazer piadas, voltando seu olhar para a ilha. O corpo de Kizaru se transformou em um brilho deslumbrante.
É Kizaru. O terceiro filho da Big Mom, Charlotte Daifuku, viu essa luz com o rosto tomado de ódio. Os outros membros dos piratas da Big Mom também demonstraram expressões de raiva. Como o almirante que havia sitiado os piratas da Big Mom anteriormente, ele era quem eles mais odiavam. A habilidade da fruta do brilho de Kizaru causou-lhes pesadas baixas, até mesmo Katakuri ficou gravemente ferido. Que estranho. Por que os piratas da Big Mom me odeiam tanto? Kizaru, sentindo as emoções deles com seu Haki da observação, estava um tanto perplexo. Sim, ele e Ryokugyu tinham ido lutar contra eles. Mas o grupo de Oven não sofreu nenhuma perda real. Para ser mais preciso, foram eles que tiveram que recuar, o que foi muito mais constrangedor. Mas agora não era hora de pensar nisso. A Big Mom na ilha já havia enlouquecido, preparando-se para romper as defesas com Charlotte Smoot e os outros, embarcar no navio pirata de Katakuri e deixar aquela região marítima. Fugitor era forte, mas era impossível para ele deter sozinho uma Big Mom descontrolada. A marinha deles havia se preparado por tanto tempo, chegando até ativar o Booster Call. Eles não podiam simplesmente deixá-la ir embora. Voxas! Kizaru se transformou completamente em um elemento, um clarão de luz, e desceu instantaneamente para o lado de Big Mom. Tis, me deixando de guarda? O olhar perigoso de Ryokugyu se voltou para Katakuri e os outros. Nesse caso, vamos brincar com esses piratas da Big Mom. Da última vez, devido ao Haki do soberano do céu Hoven, ele recuou. Desta vez, com 3 almirantes em campo, ele não recuaria tão facilmente. Outro novo almirante? A expressão de Katakuri era incrivelmente sombria. Mais um rosto desconhecido. Que medo, Big Mom, disse Kizaru na ilha, esfregando o queixo enquanto olhava para o Yonkou enfurecido. Kizaru. Seu pirralho. Big Mom viu Kizaru com os olhos completamente vermelhos. Smoot e os outros também estavam tomados por uma justa indignação. Foi Kizaru quem feriu tantos de seus irmãos e irmãs. Que estranho. Por que vocês todos me odeiam tanto? Kizaru piscou por trás de seus óculos escuros, com a boca contorcida num sotaque arrastado e incrivelmente irritante. Vá para o inferno. Big Mom não daria a Kizaru um motivo. Além disso, a aparência de Kizaru, que dava vontade de socar, enfureceu ainda mais Big Mom. Ela imediatamente ficou furiosa, atacando Kizaru descontroladamente. Tão assustador. Big Mom, por favor, seja gentil, disse Kizaru, instantaneamente cortado por um golpe, mas como já havia se transformado em elemento antecipadamente, ele ainda falava naquele tom incrivelmente irritante. Yasakani no Magatama. Zum, zum, zum. O clarão de luz elemental de Kizaru se dividiu em inúmeras balas de luz, atacando Big Mom. Mas no instante seguinte, essas balas de luz não explodiram como de costume, mas se transformaram instantaneamente em múltiplas cópias do próprio Kizaru. Ama no Murakumo. Cada clone de Kizaru empunhava uma espada de luz criada a partir do poder da fruta do brilho. Vários dos clones chegaram a aparecer diante de Smoot e dos outros. Qualquer Akuma no Mi, em sua forma mais poderosa de ataque, era o combate corpo a corpo. Até mesmo as Akuma no Mi do tipo Logia, que representavam desastres naturais, seguiam essa mesma linha. O ataque mais forte de Aokiji era a luva de gelo para combate corpo a corpo. O de Akainu era o Meigo, também para combate corpo a corpo. E a técnica mais poderosa de Kizaru era criar múltiplos clones para lutar em grupo com seu Ama no Murakumo. Instantaneamente, Smoot e os outros foram levados ao limite. Droga! Big Mom estava à beira de um colapso mental. Mas quanto mais ansiosa e desvairada ela ficava, mais seu Haki diminuía, em vez de aumentar. O Haki, especialmente o Haki do Conquistador, era uma manifestação de puro poder espiritual, uma vez que a mente estivesse perturbada. O poder do Haki não podia ser usado de forma alguma. Assim como na história original, seja pela completa loucura de Big Mom devido ao seu transtorno alimentar, seja por sua amnésia, ela não conseguia usar nenhum poder de Haki. Em uma batalha entre gigantes, quando o equilíbrio mental se instala, o impacto é extremamente fatal. Foi por isso também que Big Mom, cujos atributos físicos eram tão excelentes entre os 4 imperadores, teve um desempenho de combate tão fraco. Isso acontecia porque a mente da Big Mom era extremamente instável, frequentemente apresentando sinais de perturbação mental em batalha, o que levava ao enfraquecimento de seu Haki, e o resultado final era um desempenho de combate extremamente fraco, completamente indigno de seus poderosos atributos. Além disso, naquele momento Big Mom estava enfrentando 2 almirantes da marinha, Kizaru e Fujitora. Nesses mares, antes da Guerra dos Melhores, ninguém conseguia lutar sozinho contra 2 almirantes da marinha, muito menos a Big Mom, nem mesmo Kaido conseguiria. A resistência e o Haki acabariam se esgotando completamente. Quanto mais desesperada a Big Mom ficava, mais óbvia se tornava sua derrota. Voxas! Clang! Kizaru, aproveitando uma brecha, explorou uma falha na defesa de Haki da Big Mom devido ao estado mental dela. Ama no Murakumo atravessou diretamente sua defesa de Haki, mas a espada atingindo sua pele produziu apenas um som como de aço indestrutível. Balão de ferro? Que poder problemático, disse Kizaru arrastando as palavras com a boca torcida. Balão de ferro, o talento especial e poderoso da Big Mom. A resistência do seu corpo simplesmente não se comparava à de uma forma de vida baseada em carbono. Entre os 4 imperadores, até mesmo Kaido, aclamado como a criatura mais forte do mundo com seu corpo de dragão azul, possuía cicatrizes pelo corpo. O falecido Barba Branca, seu peito estava coberto de cicatrizes. Ruiva também tinha inúmeras cicatrizes. Mas Big Mom saiu completamente ilesa. Sua defesa foi ainda mais extraordinária do que a forma de dragão azul de Kaido. Estatísticas e talento tão assustadores que até Kizaru só pôde suspirar e decidir que tentaria esgotar a resistência e o Haki dessa mulher. Se essa mulher tivesse uma mente normal e talento para a luta, com esses atributos, ela provavelmente seria a segunda mais poderosa, atrás apenas do soberano do céu Hoven, e não a mais fraca dos 4 imperadores.
Mas por causa disso sua missão tornou-se muito mais fácil. Kizaru e Fujitora cooperaram estreitamente, usando a maior velocidade possível para consumir a energia e o Haki da Big Mom. No nível em que estavam, o trabalho em equipe era impecável. O poderoso Haki da observação permitiu que eles se movessem em perfeita sincronia sem qualquer prática prévia, não dando a Big Mom qualquer espaço para respirar. Com tempo suficiente, mesmo com seus atributos monstruosos, uma vez que sua resistência e Haki fossem esgotados, eles poderiam colocar um par de algemas de pedra do mar nela e arrastá-la para Impel Down. Droga! Cai do seu pirralho. Até quando você vai ficar assistindo? Big Mom rugiu em direção ao céu com os olhos vermelhos de sangue. Se isso continuasse, sua resistência e Haki seriam consumidos em excesso. Mais importante ainda, tanto Smooth quanto Katakuri e os outros estavam todos sofrendo. Se seus filhos sofressem perdas tão grandes, ela jamais perdoaria Kaido. Zum, zum, zum. Das nuvens formaram-se instantaneamente lâminas de vento aterrorizantes, transformando-se numa tempestade de correntes de ar em forma de foice, que destruíram vários navios de guerra da marinha. Que diabos é isso? Ryukugyu, que estava atacando Katakuri e os outros, levando-os ao limite, só conseguiu se esquivar dessa terrível lâmina de vento. Rugido. O rugido de um dragão ecoou. Das nuvens, uma figura gigante emergiu lentamente. Numerosos fuzileiros navais encaravam aterrorizados aquela criatura que só existia na mitologia. Um dragão? As testas dos vice-almirantes estavam cobertas de suor frio, e suas expressões eram incrivelmente sombrias. Usuário da fruta peixe-peixe zoomítica modelo, dragão azul. A criatura mais forte do mundo. O Yonkou, Kaido das feras. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 243. Rugido. Um dragão azul serpenteava pelas nuvens, nuvens de chamas pulsando sob suas garras, permitindo que seu corpo colossal planasse pelos céus. Essa era a habilidade especial concedida pela fruta peixe-peixe zoomítica modelo, dragão azul voo. Kaido. Que assustador, murmurou Kizaru. Seu jeito preguiçoso de sempre havia desaparecido, e seus olhos se tornaram graves por trás dos óculos escuros. O plano deles era atrair Big Mom. Eles conseguiram, mas Kaido também chegou. Com 2 imperadores trabalhando juntos, seus 3 almirantes não tinham mais a vantagem. Principalmente porque um deles era Kaido, cujo Haki, resistência e habilidades de combate estavam no auge absoluto dos mares, um verdadeiro guerreiro super hexagonal. Se não fosse pelo surgimento de Soberano do Céu Hoven, o título de mais forte do mundo em um combate individual ainda pertenceria a Kaido. Embora os atributos brutos de Big Mom fossem mais impressionantes, o desempenho real de Kaido em combate era muito superior. Kizaru não culpou o departamento de inteligência por não conseguir rastrear Kaido. Como usuário da Akuma no Mi do peixe zoomítica modelo, dragão azul, Kaido podia voar livremente pelas nuvens. Ele frequentemente se envolvia em bebedeiras desenfreadas ao redor do mundo, chegando até a buscar diversas maneiras de cometer suicídio por diversão. Rastrear um homem assim era uma missão impossível. É claro que a marinha estava preparada para o possível aparecimento de Kaido. Kaido, seu pirralho, você acabou de me ver apanhar. Big Mom rugiu furiosa. O motivo pelo qual ela e Kaido se aliaram foi para evitar serem eliminados 1 a 1 pelo Soberano do Céu Hoven. Já que ela estava ali, Kaido naturalmente estava por perto. Mas Kaido era apenas um aliado dela, não um subordinado. Certamente ele não interviria apenas para salvar seus filhos. Mas se ela própria fosse levada ao limite, Kaido não ficaria de braços cruzados. E o motivo pelo qual Kaido esperou que ela pedisse ajuda antes de agir. Lilin, lembre-se, você me deve um favor, resmungou Kaido, exalando uma nuvem de hálito de dragão. De volta ao Vale de Deus, ela lidera a fruta do dragão azul, um dos prêmios do jogo de caça dos dragões celestiais. A velha bruxa vinha usando aquela dívida para a vida toda contra a cabeça dele desde então. Agora, essa era a chance dele de acertar as contas. Ao salvá-la e sua tripulação da aniquilação pelas mãos de 3 almirantes, essa velha bruxa lhe deveria um enorme favor. O motivo pelo qual Kaido esperou que Big Mom pedisse ajuda foi exatamente esse. Quanto a negar, os poderosos do nível deles tinham seu orgulho, e renegar uma dívida também afetaria o Haki de alguém. Assim como na história original, quando Big Mom disse que dar a fruta a Kaido era uma dívida para a vida toda, Kaido apenas respondeu, diga o que quiser, sem jamais negar o favor. Big Mom bufou friamente sem negar o grande favor. Ao ver Big Mom reconhecer isso, o humor de Kaido melhorou consideravelmente. Finalmente, ele não precisaria mais ouvir aquela velha bruxa reclamando daquele antigo favor. Fuzileiros navais, o olhar de Kaido recaiu sobre a enorme frota da marinha. Essa foi, sem dúvida, uma guerra épica. Se não fosse pela necessidade de conservar suas energias para lidar com o Soberano do Céu Hoven, Kaido teria adorado unir forças com Big Mom e lutar nessa guerra com a marinha até o fim. Sumam daqui, marinheiros. Eu não quero lutar com vocês agora. Rugiu Kaido, liberando uma rajada de bafo de dragão. Yonkou Kaido, que presença poderosa. Mas uma vez que um Booster Call é ativado, não há possibilidade de uma interrupção prematura, disse Kizaru, como um almirante veterano, comandante absoluto desta operação. Você acha que 3 almirantes podem nos deter? Que arrogância, Kizaru! Os olhos de Kaido escureceram gradualmente. Enfrentar 2 imperadores e 3 almirantes é de fato um tanto insuficiente. Mas os lábios de Kizaru se curvaram em um sorriso de significado indecifrável. Voxas! Um golpe aterrador irrompeu de um navio de guerra da marinha. O poder de ataque aterrador do golpe, muito superior ao de um comandante Yonko comum, fez até mesmo a testa de Kaido franzir levemente. Não se arrependam demais.
Rugiu Kaido, seu corpo de dragão azul se movendo violentamente, destruindo o corte. A marinha tem outro espadachim desse calibre? Embora tivesse repelido o ataque, Kaido franziu a testa. Tal poder de ataque já ultrapassava o nível de um comandante Yonkou. Então Kaido olhou para a figura que havia desferido o golpe, e suas pupilas se contraíram. Isto é, Kaido murmurou, olhando para a figura familiar, porém estranha. Serafim, que ataque terrível. Como esperado da maior criação do Dr. Vegapunk, sorriu o vice-almirante da Marinha Ponsky, usuário da fruta da lontra marinha. Ao lado de Ponsky estava uma figura. Empunhando uma espada afiada, tinha cabelos curtos e brancos, pele morena e padrões em forma de estrela nos olhos. A característica mais marcante eram as asas negras em suas costas e as chamas que ardiam nelas. Mais importante ainda, a aparência dessa figura era idêntica à do Shichibukai, o maior espadachim do mundo, olhos de gavião Mihawk. Embora fosse uma versão mais jovem e menor, um lunariano. Os olhos de Kaido se estreitaram. Cabelos brancos, pele morena, asas negras nas costas e chamas ardentes. Essas eram todas características dos lunarianos, uma raça quase extinta, outrora aclamada como deuses. Seu subordinado mais valioso, seu segundo em comando dos Piratas das Feras, King, o Incêndio, era um dos últimos lunarianos sobreviventes. Um lunariano? Como isso é possível? Big Mom também olhou incrédula. Sua Toto Land só carecia de algumas raças. A raça lunariana era uma delas, e uma das mais desejadas por Big Mom. Ela sempre quis recrutar King de Kaido, mas conhecendo a história de Kaido, sabia que a lealdade de King a ele era absoluta, a caça ilegal era impossível. Não é um lunariano. A aura está errada. O Haki da observação de Kaido estava treinado ao máximo, ao contrário do de Big Mom, que era inferior ao de alguns comandantes Yonkou. Ele imediatamente sentiu que havia algo de errado com a aura da pessoa. Muito bem dito. Eles são os serafins. A forma mais poderosa da humanidade, disse Kizaru dando uma ordem. Pull. Uma onda de choque em forma de pata comprimida ao seu limite absoluto, foi lançada em direção à frota pirata. Boom! A energia do ar comprimido foi liberada instantaneamente, criando uma explosão aterradora. Mas maldito! Tão forte! A fruta da lâmpada de Charlotte Daifuku podia criar um gênio para atacar. Sua força era muito poderosa. Mesmo entre os oficiais de alta patente do Yonkou, a força de Charlotte Daifuku residia nos escalões superiores. Mas agora, diante desse ataque terrível, ele foi derrotado instantaneamente. Somente com a ajuda de Katakuri e dos outros ele conseguiu bloquear esse ataque. Amor, amor suave. Uma voz doce soou, e ondas em forma de coração começaram a se espalhar. Clang, clang. Alguns membros dos piratas da Big Mom olharam para a figura, imediatamente cativados por ela. Suas pupilas se transformaram em corações e, em seguida, eles foram petrificados instantaneamente. Parecem exatamente com o tirano Kuma e a imperatriz pirata, Boa Hancock, murmurou Katakuri, olhando para as duas figuras que acabavam de atacar, com uma gota de suor frio escorrendo pela testa. Que diabos está acontecendo? Eles também são lunarianos? Kaido estava mais focado em suas características físicas. Assim como o primeiro, esses dois também tinham os característicos cabelos brancos, pele morena e asas negras flamejantes. Quanto à força deles, as duas novas figuras eram fortes, sim, mas não no mesmo nível daquela que desferiu o golpe. Essa era uma capacidade de ataque que atingia o nível de almirante. Esses dois eram claramente um nível inferior. Correto. São as armas supremas criadas usando Akuma no Mi replicadas, os genes dos antigos Shichibukai e o DNA da raça lunariana. Codinomes S-Hawk, S-Bear, S-Snake, explicou Kizaru, sem se preocupar em manter segredo. No nível deles, essa informação não mudava nada, e servia apenas para demonstrar o poder da ciência da marinha. Armas científicas, disse Kaido com uma expressão sombria. Ele olhou para o serafim que se parecia com Mihawk, S-Hawk. Pensar que eles poderiam criar um guerreiro desse calibre com a ciência. Ele já era uma verdadeira ameaça de nível almirante, capaz de influenciar toda a batalha. Agora, o número de combatentes de nível de almirante ou superior do lado da marinha aumentou de 3 para 4. Desta vez, a marinha realmente se empenhou ao máximo. Kaido bufou friamente. Avançar. Aniquilar os piratas. S-Bear, S-Snake, eliminem os comandantes dos piratas da Big Mom. S-Hawk, ajude Ryokugil no ataque a Kaido. Em um navio de guerra, Sentomaru, que tinha autoridade de comando sobre os serafins, emitiu suas ordens. S-Hawk era o mais forte dos serafins, atingindo o verdadeiro nível de almirante, capaz de participar de um confronto entre imperadores e almirantes. A força de combate de S-Snake e S-Bear era ligeiramente inferior, mas mais do que suficiente para sitiar os comandantes dos piratas da Big Mom. Oh, rugiu Kaido. Deixe-me ser seu oponente, Kaido. Ryokugil e S-Hawk avançaram em direção a Kaido. S-Bear e S-Snake, com a cooperação da marinha, começaram a sitiar os comandantes dos piratas da Big Mom. Instantaneamente, Katakuri e os outros foram levados ao limite. Esses dois serafins eram fortes demais. Não só podiam usar as habilidades da Akuma no Mi dos antigos Shichibukai, como também possuíam a constituição especial da raça lunariana e a habilidade de laser da fruta do brilho de Kizaru. Mesmo que não estivessem exatamente no nível de um verdadeiro almirante, não estavam muito longe disso. Katakuri era o único comandante Yonkou de elite presente, e sua força residia mais em sua visão do futuro do que em poder ofensivo bruto. A absurda durabilidade lunar do serafim neutralizava perfeitamente seus ataques mais fracos. Ao ser derrotado, Katakuri também pareceu extremamente patético. Quanto aos outros comandantes, eles foram dizimados pela habilidade da fruta da pata do S-Bear. Maldito seja! King! Kaido estava agora completamente enfurecido. A ambição da marinha é grande demais.
Mesmo depois de ele ter aparecido, eles ainda estavam tentando exterminar a equipe da Big Mom. Se eles fossem aniquilados pela marinha dessa forma, sua aliança pirata se tornaria uma piada. Como Kaido pôde tolerar isso? Voxas! Voxas! Acompanhada pelo som de algo rompendo a névoa, uma enorme frota pirata começou a aparecer. São os piratas das feras. King o incêndio. Queen a peste. O Tobiropo. Todas as suas principais forças, com exceção de Jack a seca, estão aqui, gritou um observador. Uff! King olhou para os dois serafins que sitiavam os piratas da Big Mom com um olhar frio. Ousam usar a linhagem lunariana para pesquisar armas? Deixe comigo, disse Queen, sentindo a ira de King, e também ergueu sua espada gigante. Jack não está aqui. Kizaru franziu a testa, sentindo que algo estava errado. Porque Jack, aquele que representava o lado de Kaido na gravação, estava ausente. Mas agora, eles já estavam em combate corpo a corpo, o Booster Call havia sido ativado. Pensar nessas coisas não fazia sentido. Fugitora, depressa. Capture a Big Mom. Sentindo que algo estava errado, Kizaru incentivou Fugitora. Kaido era muito forte e completo. Mesmo com S-Hulk e Ryokugyu trabalhando juntos, exaurir o Haki e a resistência de Kaido não seria algo que pudesse ser alcançado em pouco tempo. Provavelmente levaria dias. A única que eles conseguiram derrotar foi a Big Mom. Entendo, respondeu Fugitora com seu poder de combate também em potência máxima. A batalha tornou-se imediatamente extremamente acirrada. Seja Big Mom, Kizaru, Fugitora ou Kaido, Ryokugyu, a resistência e o Haki deles estavam diminuindo rapidamente. E a energia dos serafins também precisava ser reposta em uma batalha feroz, o consumo era imenso. Kizaru e Fugitora começaram a ofegar pesadamente. Quase lá. Em breve, a resistência e o Haki da Big Mom chegarão ao limite. Voxas! Uma porta aérea se abriu repentinamente na atmosfera. Essa habilidade é... No instante em que a porta aérea se abriu, esses poderosos guerreiros de alto nível detectaram a aura da habilidade da Akuma no Mi. A testa de Kizaru ficou coberta de suor frio. E o que fez Kizaru sentir que as coisas estavam prestes a piorar foi que Kaido e Big Mom, nós também estávamos suando. Capítulo 244. Voxas! No coração do campo de batalha, onde o Super Booster Call da Marinha estava travando uma luta furiosa com o poder combinado de duas tripulações do Yonkou, uma fenda rasgou o próprio tecido do ar. Uma porta de ar se abriu. Em um campo de batalha de proporções épicas, o surgimento dessa porta aérea pareceu apertar um botão de pausa em toda a guerra. Especialmente para as potências de elite no mar, aquelas que poderiam decidir o resultado da guerra. Sentindo a aura inconfundível dessa habilidade da Akuma no Mi, um suor frio escorreu por suas testas. Existia apenas um homem nos mares que podia possuir tal poder. O usuário de Akuma no Mi mais poderoso da história. O homem que controlava o espaço. O mais forte entre os 4 imperadores. Jovem soberano do céu. Ryokugyu, que estava no meio de um ataque coordenado contra Kaido ao lado do Serafim S-Hulk, sentiu um medo primitivo dominá-lo, seu rosto se contorcendo em horror. Quando foi sitiar o caçador de piratas e os outros com Kizaru, ele já havia sentido o terror do Haki do conquistador de Joven. Aquele era um Haki que transcendia absolutamente todos os outros nesses mares. Mesmo o homem que o precedeu, aclamado como a criatura mais forte do mundo, Kaido, seu Haki não estava no mesmo nível que o de Joven. E aquilo era apenas o Haki do conquistador de Joven. O próprio Joven nem sequer tinha aparecido. E agora, com a abertura da porta aérea e a ativação da habilidade da fruta porta-a-porta, ficou comprovado que o homem havia chegado a este campo de batalha. Soberano do céu. Os olhos de Kaido brilharam com uma violenta luz carmesim escura. Antes da ascensão de Joven, o mundo chamava de o mais forte em um combate individual. Mas após a Guerra dos Melhores, esse título o abandonou completamente. Soberano do céu passou a ser chamado de o mais forte do mundo. Kaido ficou profundamente insatisfeito com isso. Kaido nasceu em um país devastado pela guerra e cresceu em um ambiente igualmente devastado. Kaido conhecia as lendas de Joy Boy. E até hoje ele ainda acreditava que o único capaz de derrotá-lo era Joy Boy. Soberano do céu era mais forte que ele? Isso significava que ele tinha que admitir que aquele pirralho era o Joy Boy? Quem era mais forte não era decidido por palavras e históricos de batalhas. Era decidido lutando. Sem uma verdadeira batalha de vida ou morte, fazê-lo admitir que aquele pirralho era mais forte que ele era absolutamente impossível. Sua concordância com a proposta de aliança da Big Mom também se deveu em parte a isso. Ele queria lutar com Joven para ver quem era realmente o mais forte. Mas a situação atual havia se desviado completamente de seus planos. Por algum motivo, a Marinha estava tentando aniquilar os piratas da Big Mom de forma desesperada, tendo como alvo a própria Big Mom. E a força de combate daquela tal arma humanoide, os Serafins, também havia superado em muito as expectativas de Kaido. Para ser capaz de criar uma potência do nível de um almirante como o S-Hulk através da tecnologia, os outros Serafins também poderiam suprimir King e os demais. Por um tempo, ele e Big Mom ficaram completamente encurralados. Ryokugyu e S-Hulk sozinhos estavam longe de ser páreo para ele, mas os dois juntos conseguiam imobilizá-lo, consumindo continuamente sua energia e Haki. No entanto, a incapacidade de vencer dois combatentes de nível almirante se devia apenas ao fato de sua resistência e Haki ser infinitos, em uma batalha até a morte. Ele certamente estaria exausto. Mas em pouco tempo, se ele ignorasse tudo e liberasse seu Haki e o poder da Akuma no Mi, ainda seria possível criar uma brecha. Enquanto tivesse essa abertura, ele poderia se encontrar com a Big Mom e, em seguida, romper o cerco da Marinha com toda a sua força.
Desta vez, as forças da marinha eram muito superiores, já ultrapassando a capacidade de resposta das duas tripulações dos submarinos Yonkou. Uma retirada temporária não era inaceitável, mas uma erupção de tamanha potência exigia sincronia, sendo necessário usar aqui da observação para encontrar o momento certo. Claramente, com o aqui e a resistência da Big Mom se esgotando rapidamente, o estado mental das forças da marinha também começou a oscilar. Esse estado emocional lhe daria a oportunidade de explodir, e justamente quando ele estava prestes a fazer sua jogada, a porta aérea se abriu. O momento foi perfeito demais. Claramente, Soberano do Céu estava esperando por esse exato momento, para consumir a energia dele e da Big Mom, e impedi-los de se reagruparem. O que ele está planejando? Não eram apenas ele e Big Mom que estavam ali. A marinha também estava presente. A aparição do Soberano do Céu Jovem só faria com que a marinha mobilizasse ainda mais tropas. E a aparição do Soberano do Céu Jovem também deu a ele e a Big Mom a chance de escapar do campo de batalha. Assim que os olhos de Kaido começaram a calcular, o mundo começou a sofrer uma mudança horrível. Bum, cracle, cracle. No céu, as nuvens brancas começaram a agitar-se e escurecer, transformando-se numa aterradora nuvem negra de tempestade. Inúmeros raios, como serpentes rugindo, contorciam-se em seu interior. Diferentemente dos ataques de relâmpago puro de Zeus, essas serpentes do trovão eram acompanhadas por um som de trovão ensurdecedor. No momento em que o som do trovão surgia, inúmeros fuzileiros navais e piratas gritavam, agarrando suas cabeças em agonia. Mamãe, está doendo, gritou Zeus com dor. Que poder assustador de Akuma no Mi! Pode interferir na capacidade de ouvir de interromper o aqui da observação? Fugitora, cujo aqui da observação dependia especialmente de sua audição, sentiu a natureza assustadora daquele som do trovão com mais intensidade do que qualquer outra pessoa. Era um poder que poderia selar uma de suas maiores forças. Esta é a Goru Goru no Mi, a habilidade característica do Soberano do Céu Jovem. A expressão de Kizaru tornou-se séria. Tem algo errado. Esse ataque do som do trovão atingiu simultaneamente a marinha e os piratas. Se o Soberano do Céu realmente tivesse se aliado a Big Mom e ao Kaido, essa não deveria ser a postura dele. O que será que esse homem está planejando? Estalo. Kizaru, prestes a usar um caracol transponder para relatar a situação, de repente começou a suar frio. Os sinais do caracol transponder estavam sendo bloqueados. Foge, bum. No instante seguinte, chamas altíssimas irromperam no campo de batalha e a temperatura começou a subir drasticamente. Mamãe, tão gostosa, gritou Prometeu, aterrorizado, correndo atrás da Big Mom. O quê? Você é feita de fogo, disse Big Mom com a testa saliente de veias. Ei, essa temperatura não está certa. Esta ainda é a fruta da chama? Nesse momento, os olhos de Kizaru também mostraram um traço de horror. O calor era intenso demais. Ultrapassava em muitos limites conhecidos da fruta da chama. Sob esse calor insuportável, nem mesmo Prometeu, um Omi elemental especial, conseguia suportá-lo. Todos os presentes tinham que se cobrir constantemente com Aki para evitar que a umidade em seus corpos evaporasse. Observando os relâmpagos que fizeram a nuvem de tempestade Omi e Zeus gritar de dor, e as terríveis chamas que fizeram a nuvem de fogo Prometeu sentir calor, relâmpagos e fogo, entrelaçados num espetáculo divino e aterrador. Essa entrada. Apenas um homem nos mares era capaz disso. Que milagre! Suas habilidades com Akuma no Mi haviam ficado ainda mais fortes. A testa de Kizaru estava coberta por uma fina camada de suor, mas os poderes assustadores do homem não paravam por aí. Voxax! Uma fenda surgiu no próprio ar. Em seguida, começou a se espalhar rapidamente pelo céu acima da região marítima. Rachadura! Num instante, todo o céu pareceu um espelho estilhaçado, coberto por uma teia de fissuras aterradoras. Cuidado! É a fruta tremor do Soberano do Céu Jovem. Kizaru não conseguiu mais manter a compostura e rugiu um aviso para a frota da marinha. Mas no instante seguinte, bang! A atmosfera estilhaçada explodiu. Uma força sísmica inacreditavelmente assustadora foi desencadeada. Bum! O mundo inteiro pareceu tremer. A terra se estilhaçou, o mar se agitou, o ar vibrou. Inúmeros fuzileiros navais e piratas gritaram de terror. O poder de um terremoto, o mais destrutivo dos 3 grandes desastres em termos de danos em larga escala. E ainda não tinha acabado. Zum, zum, zum. Diversas marcas de garras apareceram na atmosfera, como se alguém a tivesse rasgado. No instante seguinte, bum! O mar começou a se partir. Como se um gigante capaz de atravessar o oceano o tivesse despedaçado, o mar foi partido em inúmeros blocos separados. Inúmeros navios de guerra e navios piratas deslizaram para dentro dos abismos recém-formados nas profundezas do oceano. O mar está se partindo. Smoot olhou com puro horror para o mar distante, completamente despedaçado, causando um tsunami aterrador. Esse era o poder da fruta do tremor? O poder de um homem capaz de destruir o mundo? Era assustador demais, inacreditável demais. Droga! Os olhos de Kaido e Big Mom estavam cheios de fúria. A fruta do tremor, a habilidade de partir o próprio mar. Como antigos tripulantes do navio dos piratas do Barba Branca em Rocks, eles estavam bem familiarizados com a fruta do tremor. A capacidade dessa Akuma no Mi de alterar o terreno na guerra era absurda demais. Números não significavam nada para um usuário da fruta do tremor. O único motivo pelo qual a Guerra dos Cúpulas não foi mais devastadora foi porque Barba Branca estava velho e doente. E a fruta do gelo de Aokiji podia neutralizar os tsunamis. E agora, essa Super Akuma no Mi havia caído nas mãos do Soberano do Céu Jovem, cuja resistência e Aki estavam no auge absoluto deste mar. O poder que ele demonstrava era ainda mais exagerado do que o de Barba Branca em seu auge. Saiam da frente, marinheiros. Querem ver esse homem destruir tudo? Kaido rugiu para Ryukugyu e S-Hulk.
Se esse pirralho do soberano do céu tivesse permissão para continuar usando a habilidade da fruta do tremor indiscriminadamente, King e os outros estariam perdidos. A frota da marinha, com mais de 50 navios de guerra, também seria aniquilada. Vice-almirantes do quartel-general da marinha? Diante desse poder de proporções catastróficas, eles só podiam tremer e aguardar a chegada do deus da morte. A única maneira de acabar com tudo isso era encontrar o corpo verdadeiro desse pirralho e detê-lo. Fugitora, para onde você vai? Vendo Fugitora se preparando para deixar sua posição de ataque, o olhar de Kizaru se estreitou. Se isso continuar, as baixas serão muito pesadas. Preciso impedir o fruto do tremor do soberano do céu, disse Fugitora com extrema seriedade. Kizaru, sai da minha frente. Vou despedaçar esse pirralho. Big Mom também estava com os olhos vermelhos. Katakuri e seus outros filhos eram, em sua maioria, usuários de Akuma no Mi. Eles não durariam muito tempo nesse cataclismo. Ela teve que impedir rapidamente aquele pirralho de continuar ativando a habilidade da fruta do tremor. Droga! O caracol transponder estava bloqueado. Kizaru não conseguia mais receber ordens do quartel-general da marinha. Ele só pôde cerrar os dentes e decidir abandonar temporariamente o cerco a Big Mom. Kizaru finalmente percebeu isso. Isto era uma armadilha. Uma armadilha para eles, a marinha, e para Big Mom e os piratas das feras. Soberano do céu Hoven. O apetite desse homem era enorme. Ele não tinha medo de ser estrangulado até a morte? Kizaru estava incrédulo. Mesmo com a energia e o Aki bastante esgotados, ainda havia 2 imperadores ali, e os 3 almirantes do quartel-general da marinha, além do serafim de nível almirante, S-Hawk. 6 combatentes de nível almirante ou superior. Não tenha tanta pressa. Você terá bastante tempo para me encarar. Uma risada leve soou. Uma voz que todos conheciam. Voxas! Uma luz azul escura desabrochou na superfície do mar. No instante seguinte, estalo. Uma aura congelante e aterradora foi liberada instantaneamente. O vasto mar desta região marítima foi completamente congelado por essa aura congelante. Craque, craque. Uma figura se formou lentamente a partir do gelo. Gelo formou suas pernas. Bum! Um relâmpago rugiu formando seu lado esquerdo. Foge! As chamas ardiam, tomando conta do seu lado direito. Um hálito extremamente frio foi exalado lentamente da metade esquerda da boca daquele homem, que cintilava com relâmpagos. Fruta gelo-gelo. Kizaru olhou para o mar completamente congelado, com uma expressão incrivelmente sombria. Todo o oceano era agora um campo de batalha sólido. Os navios das frotas eram completamente inúteis. Quanto tempo, Kizaru? Hoven olhou para Kizaru e sorriu. Um reencontro nada agradável, soberano do céu, disse Kizaru, com a testa coberta de suor frio. O que você está fazendo? Hoven, galete. O rugido furioso da Big Mom ecoou. Peijuan, você está louco? O rugido de Kaido também ecoou. Kug, Katakuri e outra comandante doce, a usuária da fruta biscoito, Charlotte Cracker, olharam incrédulos para seus corpos perfurados. E do outro lado do campo de batalha, King e Queen tiveram o mesmo destino. Capítulo 245. Brulé. Katakuri virou-se incrédulo, olhando para sua amada irmã mais nova. Que pena. Seu poder de combate é um fator instável, portanto pode sair de cena primeiro. Brulé deu um sorriso que não lhe pertencia. Como se tratava de uma guerra, é claro que se deveria usar o menor custo possível para alcançar os melhores resultados. A guerra consiste em usar todos os meios disponíveis. Você não é Brulé. Ao ver aquele sorriso, completamente diferente do habitual de Brulé, Katakuri reagiu instantaneamente. Um corte de espada atravessou o corpo de Brulé, mas nenhuma gota de sangue foi derramada. Dentro, só havia fios. Essa habilidade é... Ao ver o boneco com sua habilidade humano-humano dissipada, revelando os fios internos danificados, alguém imediatamente percebeu. Os fantoches de corda da fruta corda. A testa de Kizaru estava coberta de suor frio. Droga! Eu sabia que algo estava errado. É incrível pensar que os fantoches de corda da fruta da corda podiam mudar de aparência com tanta perfeição. Suas auras e emoções eram impecáveis. Nem mesmo o Aki da observação conseguia discernir suas verdadeiras identidades. Seria uma Akuma no Mi especial? Uma que a rede de inteligência da marinha não tivesse registro? Por que tanta pressa? Hoven sorriu. Seu desgraçado. O que você fez com Peijuan e os outros? Nesse momento, Kaido estava completamente furioso. Ele lançou um hálito de dragão escaldante em direção a Hoven. O poder da chama. Hoven apenas acenou levemente com a mão. Bum! Seu próprio fogo, uma combinação das frutas da chama e do calor, engoliu facilmente o sopro do dragão de Kaido por completo. Não exiba mais seus poderes da Akuma no Mi na minha frente, Kaido. As palavras de Hoven fizeram os olhos de Kaido ficarem vermelhos como sangue. Mas ele não conseguiu refutar isso de forma alguma. A fruta do dragão azul concedeu a ele controle sobre os elementos da natureza, furacões, chamas, raios. Mas esses elementos estavam um nível abaixo das logias despertadas de Hoven. Sem mencionar que Hoven poderia usar outras habilidades de Akuma no Mi para aumentar o poder de suas Goru-Goru no Mi e chamas. Ele poderia facilmente sobrepujar os elementos naturais controlados por Kaido. Até mesmo Kaido teve que admitir que em termos de Akuma no Mi, ninguém naqueles mares era mais forte do que o homem à sua frente. Usar o poder de uma Akuma no Mi para criar uma armadilha tão gigantesca. Usar marionetes de corda para alterar sua aparência e aura, para se infiltrar entre os piratas das feras e os piratas da Big Mom. Embora Kaido ainda não entendesse todos os detalhes, uma coisa era certa. A situação atual havia sido orquestrada, passo a passo, por aquele pirralho Hoven, incluindo o ataque insano da marinha contra a Big Mom. Pirralho, seu apetite, não é um pouco grande demais? Kaido olhou para Hoven. Não tenho tempo para lidar com vocês um por um. Melhor resolver isso aqui de uma vez por todas. Hoven olhou em volta e sorriu.
2 imperadores, 3 almirantes e 3 serafins, mais de 50 navios de guerra e os principais oficiais de 2 tripulações de imperadores. Extermine-os todos de uma só vez e os mares ficarão muito mais limpos, permitindo que ele se prepare para a batalha final. Você não tem medo de morrer engasgado? E acha mesmo que uma simples fruta do gelo pode nos deter? O olhar de Kaido era sombrio. Tanto as habilidades dele quanto as da Big Mom poderiam facilmente destruir o gelo em grande escala. Somando-se a isso o poder de combate da marinha, criar uma passagem seria muito fácil. O poder da fruta do gelo por si só não é suficiente. Mas a palma da mão de Robin começou a abrir e fechar repentinamente. Em sua mão fios estavam densamente compactados. Voxax! As cordas na mão de Robin dispararam em direção ao céu. E no instante seguinte, Voxax! Todos os bonecos de corda no campo de batalha se dissolveram, seus corpos se transformando em inúmeros fios que também dispararam em direção ao céu. Voxax! Voxax! Após esses filamentos irromperem no céu, caíram como uma chuva de meteoros, perfurando violentamente o gelo sólido abaixo, formando uma gaiola hemisférica de cordas que aprisionou todos os navios e todas as pessoas em seu interior. Gaiola de pássaros. Os olhos de Robin brilharam com uma luz vermelho escura impressionante. A habilidade suprema da fruta corda, a gaiola de pássaros. Dentro dela, todo contato com o mundo exterior era cortado. A fuga era impossível. Sua fraqueza era simples, contanto que o usuário fosse derrotado, a habilidade se dissiparia automaticamente. Ao usar essa habilidade, o usuário se tornava alvo de todos os que estavam presos dentro dela. A gaiola de pássaros do Doflamingo? Que audácia a sua! Agora você se tornou inimigo de todos, o olhar de Kaido era gélido. A gaiola era indestrutível, essa era uma mecânica fundamental da Akuma no Mi. A única maneira de quebrá-la era derrotando o usuário. No momento em que essa habilidade era ativada, o usuário se tornava o alvo principal de todos dentro dela. Kaido tinha conhecimento dessa habilidade, mas jamais imaginara que Soberano do Céu ousaria usá-la ali. Antes, Robin poderia ter colocado as diferentes facções umas contra as outras. Afinal, os piratas e a marinha nunca cooperariam de verdade. Mas agora com a gaiola de pássaros ativada, querendo ou não, todos tinham que derrotar Robin. O olhar de Kaido era gélido. Big Mom pegou Napoleão no colo. Imagino que você já tenha tomado a decisão por nós, Soberano do Céu. Kizaru, Fugitora, Ryokugyu e S-Hulk olharam para Robin. Naquele momento, eles não precisavam discutir a situação ou suas alianças. Tinham apenas um objetivo: matar Robin e destruir a gaiola de pássaros. Você ainda tem energia e aqui suficientes? Robin sorriu. Suficiente para acabar com você. Kaido e os outros bufaram friamente. De fato, a resistência e o aqui deles haviam sido bastante consumidos, mas 6 deles contra um Robin era mais do que suficiente. Ei, vocês todos se esqueceram? Eu sou. Os olhos de Robin brilharam com uma luz carmesim escura. No instante seguinte, ele acenou com a mão. Zum, crack. Inúmeras portas de ar foram arrancadas. Um Yonkou. Robin exibiu uma expressão extremamente vilanesca. Zum, zum, zum. Figuras que emanavam auras poderosas saltaram das portas de ar. Toque, toque, toque. O som de passos no gelo sólido ecoava continuamente. Essas figuras lentamente se reuniram atrás de Robin. Chapéu de Palha, Caçador de Piratas, Perna Negra, Princesa do Deserto. Os 4 comandantes mais próximos do Soberano do Céu. Todos estão aqui. O vice-almirante Ponsky estava encharcado de suor frio. Como eles são tão fortes? Que aura poderosa! Os olhos do vice-almirante On se arregalaram. O comandante da 1ª Divisão da Grande Frota Soberano do Céu Marco. O comandante da 2ª Divisão, Ace Punho de Fogo. O comandante da 3ª Divisão Josu Diamante. O comandante da 5ª Divisão Vista Espada de Flores. Todos os comandantes estão aqui. O antigo Shichibukai, Cavaleiro do Mar Jimbe, e a capitã dos piratas Kuja, a imperatriz pirata Boa Hancock. A bastilha cortadora de tubarões estava suando profusamente. Grande Frota Soberano do Céu, Piratas do Chapéu de Palha, Piratas Kuja Jimbe. Soberano do Céu, você trouxe todos os seus combatentes, resmungou Kaido friamente. Dentre eles, o único que poderia influenciar a batalha era o Chapéu de Palha. Mas eles tinham 6 combatentes de nível almirante ou superior. Um Chapéu de Palha não faria diferença. Vocês nos tomam por tolos? Kaido e Big Mom encararam Robin com raiva. Toque, toque, toque. Os piratas da Big Mom e os piratas das feras pisaram no gelo sólido, reunindo-se não muito longe de Big Mom e Kaido. Seus olhares eram todos extremamente sombrios. Eles teriam sua vingança. Embora a marinha e os piratas não devam cooperar com esta gaiola de pássaros, não temos escolha a não ser derrotá-lo primeiro, disse Kizaru, abrindo os braços. Toque, toque, toque. Todas as forças de combate da marinha restantes desembarcaram dos navios de guerra e se reuniram aqui. Ataquem. Acabem com eles, rugiu Kaido. OHH. Os combatentes restantes dos piratas das feras se transformaram. Os principais oficiais dos piratas das feras eram todos poderosos usuários de Akuma no Mi do tipo Zoan ancestral, sob o comando deles. Os combatentes também possuíam muitas Akuma no Mi do tipo Zoan, assim como usuários artificiais de Akuma no Mi do tipo Zoan. Após a transformação, a cena tornou-se extremamente espetacular. Vingança! Matem-nos! Big Mom também rugiu. OHH. Os membros restantes dos piratas da Big Mom também rugiram. Missão temporariamente alterada. Cerquem. A Grande Frota Soberano do Céu. Kizaru deu a ordem. Matem. Os fuzileiros navais ergueram suas armas e rugiram. Vai, Robin acenou com a mão. Essa rajada de tiros não valia o consumo de Aki e energia dele. Os comandantes Yonkou mais ameaçadores já haviam sido derrotados. Tornar-se Yonkou e desenvolver suas próprias forças era precisamente para evitar tais guerras de desgaste,
para evitar o consumo desnecessário de energia e Aqui. Acabem com eles. Marco e os outros rugiram, liberando várias habilidades de Akuma no Mi e Aqui, avançando contra o inimigo. Ainda muitos deles, os olhos de Sanji brilharam com uma luz carmesim escura. Uma aura aterradora explodiu de todo o corpo de Sanji. Instantaneamente, muitos dos combatentes dos piratas da Big Mom e dos piratas das feras que foram atingidos, assim como um grande número de fuzileiros navais, ficaram com os olhos brancos e desmaiaram. Minha vez. Os olhos de Vivi também brilharam com uma luz carmesim escura. Bum! Outra onda de aura horripilante varreu o campo de batalha, e ainda mais corpos caíram no gelo. Aqui do Conquistador. O olho de Kizaru se contraiu. Bastardos, o olhar de Kaido era frio. Todos ficaram atônitos. Não era segredo que o Chapéu de Palha e o Caçador de Piratas possuíam Aqui do Conquistador, mas agora, os outros dois, Perna Negra e a Princesa do Deserto, também o possuíam? Os piratas da Big Mom só tinham a Big Mom e o Katakuri. Os piratas das feras com Yamato preso só tinham o Kaido. Mas os 4 principais combatentes mais próximos do Soberano do Céu Roven eram todos usuários de Aqui do Conquistador. Que incrível! Não podemos deixar que eles fiquem mais fortes. Matem-nos! Rugiu Kaido. Os piratas das feras. Tantos usuários de Akuma no Mi. Riu uma voz alegre. Pô! Uma figura gigante e assustadora surgiu do chão. Uma rena gigante? Os membros dos piratas das feras encararam a figura aterrorizados. É um usuário de Akuma no Mi do tipo Zoan. E ele está desperto. Vushu, um tobiropo com a fruta do gato-gato, Zoan ancestral, modelo, tigre dentes de sabre, fez uma careta. A faixa preta e flamejante era o sinal de uma Zoan despertada. Médico de bordo, Tony Chopper. À sua disposição. Chopper rugiu friamente. Chopper sempre guardou ressentimento por sua recompensa, e ele não era um animal de estimação. Ele era um médico. Ele usaria essa guerra para provar seu valor. Durante esse período de treinamento, com a ajuda de Robin, sua Akuma no Mi humano também despertou. Rugiu Chopper, avançando contra a formação dos piratas das feras. Será que os oficiais principais não podem ser derrotados diretamente com Aqui do Conquistador? Vivi enfrentou os piratas da Big Mom. Uma estranha flutuação irradiava de todo o corpo de Vivi. Bum! Uma tempestade de areia aterradora formou-se instantaneamente ao seu redor. Inúmeros tornados de areia gigantescos surgiram ao lado de Vivi. Cuidado! A fruta do diabo dela despertou. Gritou Charlotte Opera, usuária da fruta creme-creme. Bum! O clima de tempestade de areia imediatamente mostrou aos membros dos piratas da Big Mom o que era uma logia, o que era um desastre natural. Embora o poder ofensivo de uma fruta da areia despertada não estivesse no mesmo nível das frutas estrondosas ou das frutas chamas, seu desempenho em uma batalha de grande escala ainda era digno do nome de desastre natural. Muitos oficiais piratas da Big Mom lamentavam-se no clima desértico. Uma risada demoníaca ecoou, e uma alma esquelética surgiu instantaneamente. Estalo. Um gelo completamente diferente da fruta do gelo. O gelo do submundo fez os fuzileiros navais gritarem de agonia. Como eles são tão fortes? O rosto de Kizaru escureceu enquanto observava a grande frota Soberano do Céu e os piratas do Chapéu de Palha em ação. Como é que todos eles melhoraram tanto, tão rápido? Você está pronto para a batalha? Os olhos de Robin brilharam com uma luz vermelho escura impressionante. 4 figuras ao lado de Robin assumiram suas poses características. Luffy, Zoro, Ace. E levantando sua longa perna Hancock. Caçador de piratas Roronoa Zoro recompensa 1 bilhão e 553 milhões de belis. Imperatriz pirata Boa Hancock, recompensa de 1 bilhão e 959 milhões de belis. Porgas de Ace, Punho de Fogo, recompensa de 2 bilhões e 855 milhões de belis. Vocês 3, querem lutar conosco? O olhar de Kizaru passou por Luffy, concentrando-se em Zoro, Ace e Hancock. O poder do Chapéu de Palha era evidente. Ele possuía um domínio inicial do revestimento ao Shoku para ataque e em seu chamado estado quarta marcha, era capaz até mesmo de lutar contra Kaino por um tempo. Esse nível de poder era, sem dúvida, de nível de almirante, capaz de participar de uma batalha desse calibre. Mas o Caçador de Piratas, o Punho de Fogo e a Imperatriz Pirata ainda não estavam qualificados. Durante a operação anterior contra o Caçador de Piratas, Kizaru reconheceu que o poder ofensivo bruto do homem havia ultrapassado o nível de um almirante. Mas era apenas o seu poder ofensivo. Diferentemente de Chapéu de Palha, que realmente começara a dominar o revestimento ao Shoku, o Caçador de Piratas estava apenas canalizando uma fração de seu poder através de sua aura azura única. Isso, aliado à sua habilidade excepcional com a espada, foi o que permitiu que seus ataques atingissem, por pouco, o nível de um almirante. Mas em termos de resistência, domínio do Aqui e defesa, o Caçador de Piratas ainda não era de nível almirante, não era um verdadeiro combatente de nível almirante. Esse Punho de Fogo e a Imperatriz Pirata representavam uma ameaça ainda menor. Embora ambos fossem comandantes Yonkou de alto nível, mesmo trabalhando juntos, não eram páreo para um único almirante. A menos que... Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.